Bom, muito boa tarde, bom dia ou boa noite a todos, a você que resolveu tirar alguns minutos do seu dia para me escutar aqui um pouquinho, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer plataforma que você encontrou aí. Bom, esse é o primeiro episódio do sessão de brainstorming. Você já deve ter visto aí no título, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sofrimento, sobre dor. Mas como é o primeiro, acredito que vale a pena eu me apresentar e falar um pouquinho sobre o que nós vamos fazer aqui nesse projeto. Bom, nesse primeiro momento a ideia é falar sobre diversos temas. Se você já viu algum vídeo meu no YouTube, talvez você espere algo voltado para a psicologia ou um posicionamento profissional, né? Não é exatamente a ideia aqui no Sessão Brainstorm. A ideia agora é fazer uma coisa onde eu vou dar opiniões mais pessoais e eu vou comentar temas que vão além da psicologia. Então, a princípio, esse primeiro tema tem muito a ver, sim, com a área, mas vai além e a gente vai ver isso aqui hoje. Eu convido, então, vocês a estarem me acompanhando aqui nesse raciocínio hoje, nessa discussão. E eu escolhi aqui, montei um pequeno roteiro para a gente começar a conversar. E nesse primeiro momento tem um pequeno texto que eu vejo como um texto importante para a gente falar sobre essa questão do sofrimento, sobre a dor e dar um pontapé na nossa discussão. Então, me acompanhe. O texto é um texto de uma senhora chamada Marta Medeiros e ele se chama Definitivo. Bom, vamos lá. O texto diz assim: Definitivo. Como tudo que é simples, nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas. Por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido, ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não por nosso trabalho, não porque esse trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não por nossa mãe, porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não por envelhecermos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com que as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples, com um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Bom, eu acho que a partir desse texto a gente tem dá para dar uma dimensão do que a gente vai falar aqui hoje. Vou buscar algumas definições aqui junto com vocês. Eu resolvi ficar com o computador à mão para ir tanto acompanhando os pontos como até pesquisando algumas coisas para que isso flua como uma conversa mesmo, né? Então, eu espero que você se inclua nessa conversa, né? Então, tem opiniões para dar, dúvidas para tirar. Você pode me mandar um e-mail no patriciolauro@hotmail.com. Você pode me procurar no Instagram, no Facebook, lá tá lá, Patrício Lauro. Você pode, se estiver no YouTube escutando esse podcast, você pode deixar um comentário e vai ser um prazer te incluir nessa conversa, talvez gravar um outro episódio de resposta e a gente vai com certeza debatendo. Bom,
Eu peguei algumas definições aqui a princípio. Uma eu tirei de um artigo chamado Dor, o quinto sinal vital. E ele vai falar sobre dor e sofrimento em alguns pontos. E essa definição eu vi que ela se repete, na verdade, em alguns materiais, então eu achei que ela é bem coerente. A primeira definição de dor, então, que a gente encontra é a seguinte: a dor pode ser definida como uma experiência subjetiva que pode estar associada a dano real ou potencial nos tecidos, podendo ser descrita tanto em termos desses danos quanto por ambas as características. Independente da aceitação dessa definição, a dor é considerada como uma experiência genuinamente subjetiva e pessoal. A percepção de dor é caracterizada como uma experiência multidimensional, diversificando-se na qualidade e na intensidade sensorial, sendo afetada por variáveis afetivo-motivacionais. Então percebam já como essa primeira definição já nos traz uma amplitude da dor, né? E da importância que ela tem. Ele já vem pontuando que a dor existe para mostrar que alguma coisa está errada. A dor é um sinal de alerta. Mas eu também peguei mais uma definição de um outro material chamado Patofisiologia da Dor. Pretendo deixar nos comentários, pelo menos no YouTube, ali na descrição, as referências certinhos, tá? Então, se alguém tiver curiosidade de ler os materiais, vai estar tudo lá. Bom, e essa outra autora vai nos trazer assim: a dor fisiológica é aquela que induz respostas protetoras, como o reflexo de retirada ou a reação de fuga, com o intuito de interromper a exposição ao estímulo nocivo. Este sinal é típico da dor aguda, produzida por estímulos intensos na superfície da pele. Existe também a dor visceral e a dor somática, que são profundas e causadas por estímulos inevitáveis e apresentam respostas adaptativas específicas. Geralmente são subagudas, e podem vir acompanhadas de respostas autonômicas ou comportamentos específicos, né? Então a gente tem essa definição mais voltada para a questão física. Então percebam que a dor ela vai encontrar diversas definições assim ao longo de muitos tipos de literatura, mas ela é um tema recorrente em toda a área de estudo que envolve o ser humano ou que envolve a vida. Então vamos pegar agora uma outra definição, essa eu vou pesquisar com vocês aqui. Vamos procurar a definição de sofrimento para a gente entender o que é o sofrimento. Se a gente pegar aqui, a primeira definição que o Google vai nos dar é a ação ou processo de sofrer, ou dor causada por ferimento ou doença, padecimento. A gente tem aí como semelhantes, né, desgosto, inquietação, martírio, abalo, adversidade. E se a gente pegar mais algumas definições, deixa eu ver o nome da próxima aqui do dicionário. Tá, aqui tem mais uma que eu acho que pode ser interessante. Então a gente tem aqui: o sofrimento é qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente. Ele é geralmente associado com dor e infelicidade, mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversivo. Antônimos incluem a felicidade e o prazer, né? Então a gente tem algumas definições aí dessa questão da dor. Mas por que falar de dor e sofrimento? Você deve estar imaginando: poxa, Patrícia, tanta coisa boa para você falar, tanto tema legal aí, mas positivo, né? E você vai vir me falar de dor, né? De sofrimento. Eu já sofro demais, você pode estar pensando. Todo mundo sofre bastante, né? E é bem por isso que a gente precisa começar a falar mais sobre sofrimento. Então, se vocês acompanharem qualquer tipo de movimento que fale sobre a saúde, que fale sobre medicalização, que fale sobre... A gente, na área da saúde mental, da psicologia, a gente fala muito sobre a questão do alto uso de medicações controladas, né? O Brasil é um dos campeões aí das medicações. E isso começa, na verdade já é há um bom tempo, uma preocupação para muitas pessoas. Pois como isso pode ser uma preocupação? As pessoas estão se medicando, isso é preocupante? Com certeza. O que acontece? A gente vai construir aqui juntos esse raciocínio, né? Mas a gente se entende, como sempre se entendeu, que o sofrimento é algo necessário para a vida.
necessário. Você deve estar pensando, poxa, mas não seria melhor se a gente não sofresse? Talvez. Mas então vamos para uns questionamentos que talvez vão fazer a gente entender isso. Pensem comigo. Ninguém quer sofrer. A gente busca evitar o sofrimento de toda maneira, né? E isso se tornou até um movimento muito comum, né? Dentro do dia a dia, dentro da vida das pessoas. Ninguém questiona mais o motivo da fuga do sofrimento. Por que evitar esse sofrimento que nos busca, né? Podemos dizer assim. Bom, a verdade é que o sofrimento ele é uma sensação independente, né, do sofrimento. Ele é uma sensação desagradável, uma sensação sempre algo com uma conotação negativa, né? Então, a pergunta que eu sempre trago, e isso é uma questão pessoal, isso não é um ponto de vista profissional, eu acho que eu vou precisar repetir isso algumas vezes para ficar claro para todo mundo, né? Mas quando eu passo por uma grande dificuldade, por algo que me incomoda, eu tenho tentado sempre buscar a motivação do sofrimento na minha vida. Então, eu acho que o sofrimento ele sempre quer nos dizer alguma coisa. É claro que, abrindo um pequeno parênteses aqui, existe sim a questão de uma patologia tanto pode ser emocional, psíquica, física, né, e que a gente precisa da medicação, é necessário que se tome, o médico vai orientar bonitinho, mas a gente está falando aqui, o que eu quero pontuar aqui hoje é a respeito da fuga mesmo da vida, a partir da medicação ou de outros métodos que prometam acabar com todo o sofrimento da vida. Então, olha, você vai fazer isso, né? Por exemplo, você vai fazer isso aqui, essa receita aqui que eu vou te passar, essa técnica, não sei, mas isso aqui vai resolver seus problemas, né? E tantas vezes que você fizer, você vai estar ótimo. E a gente, na psicologia e na área da saúde, a gente já compreende que isso não existe, né? Na verdade, o sofrimento, ele vai, conforme a gente vai conversando aqui, ele é bem importante para a gente saber de algumas coisas e, em certo ponto, quando ele é de um ponto patológico, ele precisa, sim, ser medicado e controlado, obviamente. Tá, então, por quais motivos a gente sofre? Bom, eu acredito, como eu vim dizendo do ponto de vista pessoal, que o sofrimento, muitas vezes, a dor, o sofrimento, ele busca nos comunicar alguma coisa. Então, quando a gente fala de uma tristeza, de uma ansiedade, né? E voltando, não a um nível patológico, mas em um nível comum. Mas mesmo nesse nível comum, as pessoas acabam buscando, eu preciso procurar uma forma de não sentir isso. Às vezes seria mais interessante a gente buscar a motivação, né? O que motiva esse sofrimento, o que motiva essa dor, o que motiva essa angústia, o que está acontecendo de errado, o que te faz se sentir dessa maneira, né? Então, por quais motivos a gente sofre? Se a gente for parar para analisar a vida das pessoas, a gente poderia começar falando de um dos motivadores de sofrimento no trabalho, né? Muitas pessoas trabalham com uma coisa que não gostam, numa empresa que não gostam, talvez com uma equipe, com colegas que não gostem, pode ter seus problemas aí relacionados ao trabalho, né? Então esse é um ponto que muitas vezes é até uma característica da sociedade hoje, né? Que qual que é os melhores dias? É sexta e sábado, né? Domingo nem tanto, porque você já está pensando na segunda e a pessoa já se incomoda. Mas por que sexta e sábado? Sexta-noite e sábado são dias tão esperados pelas pessoas. Porque são os dias que a gente se liberta de amarras que talvez a gente não queria ter escolhido. Então, muitas vezes essas amarras que são ligadas muitas vezes ao trabalho, ou uma escolha ruim de um curso, né? A gente vê isso também, alguma outra coisa, algo que você não gosta de fazer e que se veja obrigado, né? Então, você chega naquele fim de semana, você não é obrigado a estar ligado a isso, vai estar ligado a esse trabalho, e aí, nossa, é tudo muito bom. Mas aí chega o domingo, você começa a pensar na segunda, e vai surgindo aquele incômodo, né? Então, talvez uma das motivações para esse sofrimento a gente podia falar do trabalho. Mas a gente tem mais dois pontos aqui que eu tinha deixado previamente pontuados, que eu acho que são pontos pontuados é bom. Bom, tem mais dois pontos aqui que eu acho que são interessantes. Vamos lá. Existe hoje, em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitos casos, uma dificuldade, mas eu acho que isso sempre existiu também, mas eu acho que, bom,
como existem formas da gente disfarçar essa dificuldade, eu acho que hoje ela é mais incisiva, mais, vamos dizer assim, mais comum, né? Que é a dificuldade de encarar a realidade. E essa dificuldade de encarar a realidade não é encarar questões macro, às vezes, né? A gente pensar assim, nossa, sei lá, é difícil para mim aceitar quem está no poder hoje, ou quem toma as decisões, ou aceitar que a gasolina tá cara, né? Não é exatamente disso que a gente está falando, mas de encarar a nossa realidade e de aceitá-la, né? De compreender que a realidade ela é como é, e existem coisas que nós temos o poder e a possibilidade de mudar, e coisas que nós só temos a possibilidade de aceitar, né? Então, pensa bem, acho que quando a gente fala de encarar a realidade, aceitar algumas coisas, a gente está falando muito de, por exemplo, família. Muita dificuldade que as pessoas têm, todos temos, às vezes, de aceitar os nossos familiares como eles são, sendo que foge muito ao nosso poder trazer qualquer tipo de alteração ao comportamento de um terceiro, de um próximo, né? Então, às vezes, você buscando a sua autocompreensão, entendendo, aceitando essa realidade, seja o que você precisa para tentar motivar uma mudança nesse meio que você vive. Então, existe dificuldade. Então, eu estou muito triste. É claro que esse pensamento ele não é exatamente linear, assim, não passa pela cabeça da pessoa, nossa, eu estou triste porque minha família é assim ou porque eu trabalho nisso, logo vou tomar um remédio para disfarçar isso. Não é nessa lógica, não é dessa maneira que acontece, mas a lógica é essa, né? Então, pensa bem, a pessoa tem uma vida infeliz por um desses motivos ou por um outro motivo, tá difícil, e aí o que eu faço? Busco uma forma de disfarçar, né? Eu tomo um paliativo, eu tomo um antidepressivo, eu tomo um remédio para ansiedade, algo assim, um desses remédios controlados que vão diminuir esse que eu venho sentindo, ou até fazer com que isso desapareça momentaneamente, até eu tomar a próxima dose na hora que o efeito começar a passar. Ou a gente procura um desses gurus aí, que existem tantos hoje, que prometem uma cura milagrosa. Não vem aqui, que é uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, eu faço isso, faço aquilo, eu acabo com a sua infelicidade, com a sua ansiedade, eu, sei lá, leio mão, tiro o nome do SPC, galera que promete tudo aí. É sempre importante a gente ter um pé atrás e tomar cuidado, porque não existe cura milagrosa, gente. Um processo de melhora é uma construção. Para quem está escutando aí, já fez terapia, sabe como é isso, sabe que é uma coisa gradual, que leva tempo. Quando a gente acha que acabou, às vezes tem mais. Às vezes o que nos leva para uma busca de melhoria é um ponto, mas quando você vai desenvolvendo a coisa, você acha outras, ou a coisa muda, né? Então, o ser humano é uma coisa muito maleável, uma coisa que muda muito. Existem muitas variáveis que interferem no que vai acontecer na vida de uma pessoa. Então, as coisas não são simples, não dá para a gente trabalhar com pessoas no sentido de aliviar um sofrimento, de buscar uma compreensão de uma situação fazendo promessas. Porque isso depende muito mais da pessoa do que do profissional, muitas vezes. Então, existe toda essa roupagem em volta desse sofrimento. Para algumas pessoas, alguns teóricos, acho que para quem não está familiarizado com a forma com que eu produzo esses materiais, tanto os vídeos antes quanto o que eu estou fazendo agora com o podcast, eu costumo ler bastante sobre o assunto antes. É claro que esse já é um assunto que é bem natural para mim, mas mesmo assim fui, li mais um pouco. Uma coisa que muitos autores vão pontuar, ou vão chamar essa situação de a gente ter uma certa fuga do que a gente sente, do que a gente pensa, enfim. Eles vão tratar isso com uma certa imaturidade emocional. Essa imaturidade ela é retratada dentro de diversas áreas das ciências humanas, diversas formas. Tá? Então, na psicologia a gente vai ter isso, na sociologia a gente tem isso, na antropologia a gente tem, na filosofia a gente tem autores todos falando sobre como a forma como nós vivemos hoje nos leva a ser imaturos emocionalmente, né? Então, eu sempre, para quem me conhece pessoalmente, sabe que um dos autores que eu mais gosto se chama Zygmunt Bauman, né?
E ele fala muito disso na obra dele, de como as pessoas, de certa forma, hoje têm muita dificuldade em lidar com a realidade e, e aí, fugindo da medicação, ele já vai falar muito do uso da tecnologia e de como essa tecnologia pode nos blindar da nossa realidade. Então, acredito que muitos de vocês que estão ouvindo agora devem ter, por exemplo, uma conta no Instagram, no Facebook e outras redes sociais aí, que vocês devem saber o quanto é fácil para nós, né, dentro dessas redes que estão na nossa vida muito, na maior parte do nosso tempo hoje em dia, né, como é fácil para nós negarmos, silenciarmos, bloquearmos tudo aquilo que nós não gostamos, né? Então, eu não gosto de ver notícias sobre, sei lá, sobre quando meu time perde. E aí tem uma maneira de você bloquear isso. E aí você só vê as vitórias, que a realidade parece diferente. Então eu não gosto do fulano, então eu vou lá e bloqueio o fulano, silencio. Hoje tem essa opção, você não precisa bloquear para a pessoa saber, né, se dispor com a pessoa. Então você silencia, a pessoa nem sabe que você não vê mais o que ela posta. Mas você não vê. E você finge que aquela realidade que é contra o seu ponto de vista, que te traz algum incômodo, né? Incômodo esse que deve ter um motivo, mas você finge que isso não existe. E isso cria nas pessoas uma certa maturidade. Então a gente pode pensar, né? É interessante a gente parar para pensar de que às vezes esses próprios aplicativos, essas coisas não estão nos moldando para isso, né? Ou a forma como que nós os usamos, né? Nos leva a viver extremamente conectados, mas ao mesmo tempo extremamente distantes das pessoas. Então a internet, toda a questão digital, ela sim aproximou um mundo de certa forma, mas distanciou de outro. Porque por mais que eu estou próximo, eu tenho contato com as pessoas, eu ainda não tenho. Né? Eu não sei quem são essas pessoas de verdade, eu sei o que elas me mostram. Eu sei o que eu mostro para você na minha rede social quando você vai lá e me segue, mas você não me conhece pelo que eu mostro, né? Então, eu costumo até dizer em alguns momentos, quando a gente conversa sobre isso, converso com alguns colegas, de que existe a pessoa que vai na internet para postar só quando a vida tá boa. E também existe a pessoa que só é para postar só quando a vida tá ruim. Mas a vida de ninguém é só uma coisa ou só outra, né? Então a gente acaba não conhecendo as pessoas de verdade, o que acontece de verdade. Mesmo que ela poste tudo, o que tá lá é uma coisa, o que ela viveu é outra, e o que você vai entender olhando para o que está postado é outra. Então a gente está sempre ligado a uma certa interpretação da realidade, uma certa percepção que é só nossa de como é isso, né? De como essa coisa toda se deu. Então é assim, muito real a gente falar de uma certa fuga, né, desse sofrimento. Então essa fuga ela pode se dar de muitas maneiras. A gente pode falar dessa fuga a partir da medicação, a gente pode falar dessa fuga a partir do meio tecnológico, como a gente vinha dizendo, mas essa fuga pode se dar de outras formas. Então, a gente vê, por exemplo, eu pego o caso de uma pessoa, nossa, está com muitos problemas na vida dela e tal, e sempre não falta um para dizer, olha, então, tira umas férias, né? Vai lá, viaja e aproveita, passa 30 dias fora. Mas a realidade é uma só. Quando as suas férias acabarem e você voltar, o problema vai estar na sua porta. É claro que às vezes você sair para relaxar e fazer uma coisa legal, viajar é sempre muito bom, mas a viagem ela tem que ser por um motivo mais forte, mais interessante do que deixar o problema ali, né? Porque o problema não deixa de existir. Então essa é uma outra forma de fugir da realidade. Existem aquelas pessoas que também têm dificuldade com o seu relacionamento, com vários, né? E eu não falo só de questão casal, mas família, amigos, todas as relações, né? E aí ficam pulando de relações para relações, porque sempre tem dificuldade com as pessoas. E aí para pensar, onde é que está real essa dificuldade? Ou será que essa mudança tão, tão incisiva de relação para relação, de lugar para lugar, de pessoas para pessoas, não é de certa forma uma fuga do que está acontecendo em algum ponto da sua vida ou da sua vida psíquica?
né, da forma como você se sente. Então você se ocupa ali com outras pessoas e tal, e talvez as coisas não aconteçam, ou você evite que alguma coisa aconteça, ou que você sinta alguma coisa, tendo sempre uma outra pessoa para falar, enfim. É um tipo de fuga também. Existem aquelas pessoas que fogem de questões pessoais no trabalho. Existem pessoas que fogem do trabalho num vício, né? Então, meu trabalho é muito ruim, e aí cria-se uma dependência, o uso de drogas, o uso de medicações controladas, o uso ou das drogas lícitas aí do próprio álcool, né? Então, a gente acaba se ligando a tudo isso como forma de fuga, de se desligar desse sofrimento. Então, enquanto você está ali, preso àquilo, você não resolve o que precisa resolver, mas é como se aquilo não existisse. Mas, na verdade, existe. E o incômodo, a dor, o sofrimento, eles vão estar lá te esperando, né? Porque eles ainda estão lá para te avisar de que tem uma coisa errada e você precisa buscar resolver. Seja que isso tem que ser resolvido com uma ajuda profissional, seja que isso tem que ser resolvido só por você mesmo ou junto a uma pessoa próxima de você, enfim, em situações. Então, né, são formas de fuga. Existem muitas. E a pergunta que vem é: a gente precisa fugir desse sofrimento? Qual sofrimento é justificável essa fuga? Né? Vamos pensar um pouco nisso então. Lembrando, gente, isso é uma opinião pessoal, eu gostaria até de poder ouvir algumas pessoas aí, ou grande parte das pessoas que ouviram, então não se acanhe em buscar encontrar um espaço aí para deixar sua opinião, né? Então, existem os comentários aí do YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. Se você quiser mandar um e-mail, como eu disse antes, fique à vontade. Se você quiser me procurar no Instagram, no Facebook também, eu sou bem disponível para a gente conversar sobre os assuntos, para ler sua opinião, para conversar com você e talvez até em outro momento a gente prosseguir aqui falando sobre sofrimento. Então a gente deve fugir desse sofrimento? Bom, a gente tem que pensar em qual sofrimento, sobre o que ele se trata, e pensar se a gente deve ou não tentar fugir dessa situação. Né? Então, pensa comigo. Existe o sofrimento. Né? Vamos pensar numa situação hipotética aqui. A gente já usou o exemplo do trabalho, eu vou voltar aí. Então, você está preso a um trabalho que você não gosta, ele te incomoda muito e você, né, não se vê motivado a mudar essa situação. E aí você foge. Talvez você seja a pessoa que está no trabalho só de corpo presente, né? Então, existem autores falando sobre um fenômeno chamado presenteísmo. A pessoa está lá, mas não está lá. Faz o mínimo, né? É até um dos sinais da síndrome de Burnout, ou um ponto de que ela está chegando ali, né? Então, você não gosta daquilo, você foge daquilo, esse trabalho te incomoda, e aí? Compensa para você realmente fugir? Sei lá, você está no horário de trabalho, em vez de realizar seu trabalho, você está numa rede social, né? Sempre que você pode. Isso é um sinal de que você não está ali porque quer. Então, analise, né, das suas perspectivas, busque alternativas, busque saídas ou busque o que está errado nesse ambiente de trabalho e que opções você tem para melhorar. Né? Nenhuma dessas alternativas nunca vai ser do dia para a noite. A não ser que você seja uma pessoa muito bem estabilizada financeiramente e possa deixar seu trabalho do dia para a noite porque ele te incomoda, o que não é a realidade de quase ninguém, né? Então, para a maioria das pessoas é analisar possibilidades e buscar uma saída a longo prazo, geralmente. Mas é melhor você buscar uma saída a longo prazo do que você ficar mentindo para você mesmo de que, beleza, eu posso ficar aqui e fingir que é trabalho e tá tudo bem. Porque alguém está recebendo esse seu trabalho mal feito. Você não está ali, você podia estar fazendo uma coisa ou estar num ambiente de trabalho que você fosse se sentir bem, ser produtivo. É muito legal quando a gente trabalha com uma coisa que nos faz bem, que faz bem para as pessoas. Você vê aquilo pronto, você vê aquele resultado e você fala, nossa, cara, é muito legal fazer isso. Então, a longo prazo, pelo menos você poderia chegar a essa situação. Né? Eu, como sou professor, converso com muitos alunos que me falam disso, nossa, eu estou num lugar, não gosto disso, mas eu sei que daqui a 4 anos, daqui a tantos meses, eu estou
né, com o diploma na mão, eu vou poder buscar uma oportunidade dentro dessa área que eu gosto tanto, que eu estudo. Então, uma possibilidade, uma faculdade é uma coisa a longo prazo. Um curso técnico ou outro curso, algo que vai te levar para onde você gostaria de estar, né, e vai mudar essa situação para você. Então, devemos fugir do sofrimento? Não sempre. Então, quando devemos fugir? De qual sofrimento a gente deve não fugir, mas buscar um paliativo para que as coisas deem certo? Bom, eu acho muito justificável, até já pontuei isso antes, mas vou dar uma reforçada então. Quando a gente está numa situação patológica, né, não tem como resolver sem um paliativo, sem uma, entre aspas, aí, uma fuga, né? Mas não é uma fuga, é uma maneira de você suportar aquilo pelo qual você precisa passar, né? Então, o sofrimento, uma questão patológica, ele é necessário e não dá para fugir dele. Então, esse sofrimento a gente busca aí paliativos, né? Você vai ter um processo muito forte de depressão, você vai tomar um remédio, né? Para controlar isso, ou mais de um às vezes. Ou eu tenho uma doença física aí que me causa muita dor, você vai tomar a medicação necessária, fazer o tratamento necessário. Esses são casos. E na vida também existem situações que fogem ao nosso controle e nos cabe aceitar essas situações. Bom, e aí eu gostaria de pontuar um pouquinho a partir da minha ótica, da minha ótica, da minha filosofia de vida, que é muito baseada na própria abordagem que eu trabalho, que é o existencialismo, né? Então vamos pontuar um pouquinho sobre o sofrimento nesse caminho aqui para vocês. Bom, gente, então, para quem talvez não conheça do que eu estou falando, psicologia existencial, existencialismo, vou dar uma rápida compilada para vocês. O existencialismo tem como principal autor aí o autor francês chamado Jean-Paul Sartre, e ele traz uma premissa de liberdade, né? A grande questão do existencialismo é a liberdade e a implicação dessa liberdade na nossa vida, né? Então, Patrícia, que liberdade tem a ver com sofrimento? A liberdade não é justamente a possibilidade de não sofrer? É, mas ele tem atrelado o sofrimento. Como assim? Bom, pensa comigo. Você é livre, né? O Sartre vem até dizendo que nós somos condenados a essa liberdade. Não dá para fugir dela. Todos somos livres. Bom, você é livre. E ser livre quer dizer que a cada segundo, a cada momento da sua vida, você faz escolhas. E todos sabemos, quando a gente faz uma escolha, a gente abdica, né? A gente deixa de lado possibilidades que nós não escolhemos. E isso é um dos pontos que traz sofrimento, né? Então, isso é intrínseco à liberdade e à vida. Você escolhe, e quando você escolhe, você está preso ao que você escolheu, e você está preso à realidade de não ser aquilo que você não escolheu. E isso é um sofrimento que é inerente à vida, né? À vida humana. Todos nós temos esse sofrimento. Mas para pensar também, se nós somos livres e às vezes não fazemos aquilo que a gente queria fazer, né? Isso também traz sofrimento, porque por N motivos muitas vezes nós temos que fazer, nós temos que estar ligados, nós temos que estar envolvido com uma situação que não é aquilo que a gente queria estar, não é aquilo que você queria resolver, que você queria fazer. Não era para ser isso. Não era desse jeito, mas não tem como você fugir. Você tem que estar lá, você tem que escutar, você tem que fazer, enfim. Aquilo é obrigatório para você. Então isso implica em sofrimento. E às vezes a gente escolhe estar numa situação que nós não queríamos estar. Às vezes a gente, por eles motivos da vida, acabamos fazendo escolhas e assumindo uma realidade, ou o que a gente vem chamar no existencialismo de um projeto de vida que não é nosso. A gente deixa a nossa vontade, a nossa realidade, aquilo que nós queríamos, para fazer aquilo que o outro queria. Então, eu deixo o trabalho que eu queria porque a grande maioria das pessoas, ou algumas pessoas importantes, pensam que seria melhor eu ficar nesse outro trabalho. Eu não faço o curso superior que eu queria fazer porque a minha família espera que eu faça aquele outro.
ou porque as pessoas acham que esse curso não é legal, ou porque o que vão pensar de mim se eu for cursar isso ou aquilo, né? Ou dizem que isso não dá dinheiro. Então a gente se prende a questões da vida, né? E isso não é vergonha nenhuma, isso acontece com todo mundo, né? É bom isso ser claro. E aí isso nos leva a sofrimento, porque a gente está vivendo uma coisa que a gente não queria viver, né? Isso é uma coisa assim notória na vida das pessoas, né? Assumir uma coisa que nós não queríamos fazer. Então, às vezes a gente precisa passar por isso e faz isso para agradar alguém, mas isso não pode ser uma coisa que mande na sua vida, não é mesmo? Então, imagina você viver uma vida inteira baseada no que os outros pensam, né? No que os outros querem, e você fica onde nessa situação? Você fica oprimido. Existe um outro autor até muito interessante do existencialismo que ele vai falar um pouco disso e ele chama isso de desespero, que é o cara viver uma vida que ele não queria viver e ele se dá conta disso. E aí na hora que ele se dá conta, ele se encontra em desespero, né? Então esse desespero é aquele momento de, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí o cara muitas vezes vai ter o estalo para mudar. Então o Kierkegaard até vem falando disso, que por mais que é um ponto de desespero, é um ponto onde ele começa a buscar mudanças na vida. Por quê? Porque ele percebeu que está errado. Então, pior do que o desespero por perceber que está no caminho errado, ou que fez uma escolha que te prendeu a coisas que você não queria fazer, é nunca perceber isso, ou nunca querer se dar conta disso. Porque se movimentar, se posicionar, fazer escolhas conscientes, leva a um certo incômodo, leva a uma certa dificuldade, principalmente de início, você começar a encarar as pessoas. Isso leva a uma certa dificuldade e muitas pessoas não estão prontas para encarar essa dificuldade. Muitas pessoas não estão prontas para dar de frente com isso e resolver a situação. Muitas pessoas passam a vida presas em situações que não queriam estar porque não tiveram coragem de sair dessa situação, de sair desse momento que desse lugar que te prendeu no que você não queria, né? Então, eu até lembrei aqui agora de um texto. Eu vou tentar achar aqui e ler com vocês que vai falar muito disso. Me dê um minutinho. Eu não me lembro do autor, mas eu vou encontrar. Ele é um texto que fala sobre mudanças. E se você é meu aluno, você já deve ter visto o vídeo, eu li com vocês. Isso aqui em sala de aula é uma coisa que eu sempre uso. Sempre procuro um momento para encaixar isso. Eu acho que a gente precisa, às vezes, de um pouco de motivação para a gente fazer aquela mudança que a gente queria fazer. Eu até compartilhando com vocês uma coisa aqui minha. Chegou um momento da vida onde eu queria fazer uma escolha difícil. E aí eu me via naquela angústia, faço, não faço, nossa, eu tenho que abrir mão de tanta coisa, mas pode ser que seja muito legal para mim. E aí, nesse momento, uma pessoa postou, eu acredito que foi no Instagram, uma frasezinha do Stephen King, que é um autor de terror, mas a frase dizia que o momento mais assustador é antes do começo. Então, realmente, quando a gente está nessa expectativa da mudança, é muito difícil passar por isso. Mas se você está passando por isso agora, saiba que vale a pena mudar. O texto que eu falei para vocês está aqui na minha frente e ele está ligado a um senhor chamado Edson Marx. Eu não sei se esse é o real autor deste texto, mas se não for e alguém conhecer e quiser deixar nos comentários aí, fico feliz. Mas ele diz assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude de caminho, ande por outras ruas, observando os lugares por onde passa. Veja o mundo de outras perspectivas, descubra novos horizontes. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade, tente o novo todo dia. Um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor.
Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Experimente a gostosura da surpresa. Troque esse monte de medo por um pouco de vida. Ame muito, cada vez mais, e de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas e de atitude. Mude. Dê uma chance ao inesperado. Abrace a gostosura da surpresa. Sonhe só o sonho certo e realize-o todo dia. Lembre-se que a vida é uma só e decida-se por arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais prazeroso, mais digno, mais humano. Abra seu coração de dentro para fora. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Exagere na criatividade. Aproveite para fazer uma longa viagem. Se possível, sem destino. Experimente coisas diferentes, troque novamente, mude de novo. Experimente outra vez. Você conhecerá coisas melhores e coisas piores, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, a energia, o entusiasmo. Só o que está morto não muda. Então, pensa na sua vida agora. Para pensar aquilo que é mais habitual. Né? Aquela roupa que você sempre usa, aquele calçado que você sempre usa, ou o estilo de roupa que você sempre veste, o corte de cabelo que você sempre faz o mesmo, as pessoas que você sempre conversa com as mesmas. E perceba que às vezes algumas coisas precisam mudar, por mais que seja um pouco desconfortável a princípio essa mudança, mas a escolha é sua e você pode muito bem escolher tentar uma coisa nova. Se não for legal, tenta de novo, e aí você vai ter uma nova experiência, e quem sabe em uma dessas experiências você vai encontrar uma coisa muito boa para você, que vai melhorar aí alguma coisa na sua vida, ou pelo menos te dar experiências boas, não é mesmo? Bom, gente, eu acho que a gente fez um belo apanhado aqui sobre essa questão do sofrimento, da vida. Então eu finalizo aqui com vocês. Vamos ver quanto tempo de podcast nós tivemos nesse primeiro episódio. A gente teve 40 minutos, olha só, já tá muito bom. Bom, gente, eu agradeço para quem escutou até o final aí, para quem gostou, se você tem uma crítica, uma opinião. Como eu disse antes, eu estou bem aberto a escutar, então quero mesmo que vocês entrem em contato. Se tem uma ideia, alguma coisa que gostaria que eu falasse também, manda aí. Quem sabe no próximo episódio a gente está falando sobre isso. Beleza? Muito obrigado mesmo por ter escutado e até a próxima aí, até o próximo episódio.